Curso Gabarito, sua escolha certa, professor Jorge Barroso. Nós estamos trabalhando com fonética e fonologia. Na aula anterior, nós falamos sobre fonema e letra. Vimos que o número de letras pode ser igual ao número de fonemas, que o número de letras pode ser maior do que o número de fonemas quando apresentar dígrafo. Vimos que o número de letras pode ser menor do que o número de fonemas, que é o caso do X com o som de KS, o som de XI, como em fixo. Na aula de hoje, nós iremos ver o que são dígrafos e diferenciar os dígrafos dos encontros consonantais. Dígrafo são duas letras que correspondem a um único fonema. Ou seja, tenho duas letras que elas representam um único som. Nós temos os dígrafos consonantais e temos os dígrafos vocálicos. Os dígrafos consonantais, eles são mais fáceis de serem identificados, porque trata-se de um grupo de consoantes que fica mais fácil de ser guardado, que é o caso do RR, SS, CH, LH, NH, GU, QU, SC, SC cedilha, XC e XS. Todos esses grupos consonantais, eles são dígrafos. Por quê? Porque são duas letras que representam um único fonema. Vejamos aqui. RR, morro. Temos aqui a palavra morro, que nós temos 5 letras, mas, no entanto, nós temos 4 fonemas. Então, voltando aqui, dígrafo consonantal é quando eu tenho duas consoantes que representam um único som. É o caso do RR, como em morro. Morro, que eu tenho 5 letras e 4 fonemas, porque os dois R's correspondem a um R só. SS, como em passo, que eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Novamente, o SS corresponde ao som de um S só, beleza? Chuveiro. Chuveiro. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 letras. Eu tenho 8 letras e 7 fonemas, porque o CH tem som de X. A mesma coisa acontece em chave, que eu tenho 5 letras e 4 fonemas, porque o CH tem som de X. É, portanto, um dígrafo, beleza? Então, o que são dígrafos? Duas letras que correspondem a um único fonema. Lembrando que é o CH que tem som de X, e não o X que tem som de CH, beleza? Então, continuando aqui. O LH também é dígrafo, porque tem som de lhe. Molho, molho. Eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Por quê? Porque o LH tem som de lhe. O NH tem som de nhê.
Portanto, ele também é um dígrafo. São duas letras que correspondem a um único fonema. Como, por exemplo, em manhã, que eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Beleza? A mesma coisa acontece aqui com alcunha, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras e 6 fonemas. Por quê? Porque o NH corresponde a um único som, tem som de nhê, beleza? Os grupos GU e QU, quando a letra U não é pronunciada, né? Por exemplo, guerra. Em guerra, eu tenho 6 letras e, no entanto, 4 fonemas. Por quê? Porque eu tenho GU, que tem som de G, e tenho RR, que corresponde a um R só. Olha que interessante. Então, numa mesma palavra, eu posso ter mais de um dígrafo, beleza? Então, cuidado, eu posso ter mais de um dígrafo numa palavra. Como, por exemplo, aqui em guerrilha, ó, que eu tenho 9 letras, mas, no entanto, eu tenho 6 fonemas. Por quê? Porque o GU é um dígrafo, o RR é outro dígrafo e o LH também é um dígrafo. Olha que interessante. Eu tenho 3 dígrafos nessa palavra, beleza? QU, que tem som de K, né? O grupo QU tem som de K, como, por exemplo, em querida. Querida, eu tenho 1, 2, 3, 7 letras. E tenho quantos fonemas? 6 fonemas. Por quê? Porque o QU tem som de K, beleza? Então, continuando aqui. Os grupos SC, SC cedilha, XC e XS, eles têm som de S, portanto, correspondem a um único fonema. Como, por exemplo, aqui em nascer, né? Que eu tenho 6 letras e 5 fonemas. Por quê? Porque o SC tem som de S, beleza? Cuidado com esses grupos aqui, SC, SC cedilha, XC, XS. Por quê? Porque essas letras, numa separação silábica, elas ficam em sílabas diferentes. Portanto, na atividade, no exercício, na questão da prova, provavelmente as palavras virão separadas para gerar dúvidas, gerar confusão, beleza? Então, SC é um dígrafo. SC cedilha, a mesma coisa. Olha aqui, ó. Desço, 5 letras e 4 fonemas. Por quê? Porque o SC cedilha corresponde a um S só. Exceto, 6 letras e 5 fonemas. Por quê? Porque o XC corresponde a um som só, que é o som de S, beleza? Dúvidas? Portanto, os dígrafos consonantais são RR, SS, CH, LH, NH, GU, QU, SC, SC cedilha, XC, XS. Além dos dígrafos consonantais, nós temos os dígrafos vocálicos, que são aqueles dígrafos nasalizados. É o an, em, in, on, beleza? Cuidado com os dígrafos vocálicos, porque o dígrafo consonantal a gente guarda mais facilmente, que a gente decora, que é o RR, SS,
LH, NH, CH e por aí vai. Já os dígrafos vocálicos, eu não sei porquê, mas nós temos uma grande tendência de esquecer que são dígrafos, que são duas letras que representam um único som. No caso, um som nasal, que é o an, en, in, on, beleza? Então, por exemplo, campo. Campo, eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Por quê? Porque o an corresponde a um som só, né? Como se eu tivesse o A com o tio em cima. Beleza? A mesma coisa acontece aqui, ó. Lenda. 5 letras e 4 fonemas. Por quê? Porque o em corresponde a um único som, a um único fonema. A mesma coisa acontece em limpeza, né? Que eu tenho 7 letras e 6 fonemas, por causa do in, que está nasalizado. É como se eu tivesse o i com o tio em cima. A mesma coisa acontece com onda, que eu tenho 4 letras e 3 fonemas. Por quê? Porque o on aqui ele está nasalizado. É um único som, é um dígrafo. A mesma coisa acontece com tumba, que eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Por quê? Porque o está nasalizado, representa um único som. É um dígrafo, beleza? Então, só para lembrarmos aqui, nós temos os dígrafos consonantais, que são formados por 2 consoantes. No caso, RR, SS, CH, LH, NH, GU, QU, SC, SC cedilha, XC, XS. E temos os dígrafos vocálicos, que é o an, en, in, on, beleza? Que é aquele som nasalizado de AN, AM, EM, EN, por aí vai, beleza? Observações aqui, antes de passarmos para os encontros consonantais. Nós vimos lá os grupos GU e QU. Primeira observação, nos grupos GU e QU, a letra U só será fonema se for pronunciado. Se não for pronunciada, ela corresponderá a um dígrafo. Ela não será fonema. Por exemplo, guerreiro, guerreiro. Eu não pronuncio a letra U. Então, o grupo GU é dígrafo. Agora, Guaraná, Guaraná. Eu pronuncio a letra U. Ó, Guaraná. Se eu pronunciei a letra U é um fonema. Então, eu não tenho dígrafo. Quero, quero. Eu não pronuncio a letra U, porque o grupo QU tem som de K, é um dígrafo. Já em 4, eu pronuncio a letra U, beleza? Então não é dígrafo. Segunda observação, a letra H na língua portuguesa, ela não corresponde a fonema. Por quê? Porque a letra H ela não tem som. Vejamos, hoje, quantas letras? 4 letras. H-O-J-E. Quantos fonemas? 3 fonemas. Por quê? Porque o H não tem som. Então, eu tenho o O, o G e o E. O G, né? O J e o E. Beleza? Odierno. Eu tenho H-O-D. Eu tenho H-O-D-I-E-R-N-O. 8 letras. E quantos fonemas? 7 fonemas. Só a título de curiosidade, odierno está relacionado com algo moderno, né? Atual, beleza? A mesma coisa que moderno, atual, beleza? Então vamos agora ver a diferença entre dígrafos e encontro consonantal.
O encontro consonantal, como o próprio nome diz, é o encontro de duas ou mais consoantes. Então, são duas ou mais consoantes e cada consoante tem o seu som. Cada consoante é um fonema, beleza? Essa é a diferença do encontro consonantal para o dígrafo. No dígrafo, eu tenho aqueles grupos consonantais que nós vimos, que eles correspondem a um único som. No encontro consonantal, eu vou ter duas consoantes e cada consoante vai ter seu som. Cada consoante vai corresponder a um fonema, beleza? Então, eu posso ter um encontro consonantal na mesma sílaba, que são aqueles grupos consonantais, né? Que tem sempre como segunda consoante a letra R ou a letra L. Como, por exemplo, TL em Atlas, BL em bloco, branco, BR em branco, DR em pedra, PL plano, CL tecla, CR acre, FL como em flores, FR como em francês, GL como em aglutinar, GR como em regra, PR como em sopro, PN pneu, TR atrás, tribo, VR palavra. Além desses grupos, há também os que não aparecem em muitos vocábulos, como GN em gnomo, MN em mnemônico, mnemônico é relacionado à memória, PN em pneumático, PS em psicologia, PT em pitialina. Os encontros consonantais, eles podem também aparecer em sílabas consecutivas, ou seja, eles podem estar em sílabas diferentes, né? Eles podem estar separados. Aí eu não tenho, por exemplo, um grupo de palavras. Eu vou ter que olhar a palavra. Por exemplo, torta. Qual que é o encontro consonantal que eu tenho? RT. Lista. Qual que é o encontro consonantal? ST. Absoluto. Qual que é o encontro consonantal? BS. Reparem que todos esses encontros eles estão em sílabas diferentes. Aspecto. Qual que é o encontro consonantal? CT, SP, né? Advertir, o DV, o RT, beleza? Então, basicamente é isso, né? Que nós tínhamos que ver nessa aula. Ver o que são dígrafos, que são duas consoantes que têm o mesmo fonema, que corresponde a um único fonema, e vimos os encontros consonantais, que nós temos duas consoantes e cada consoante tem seu próprio som. No mais, quaisquer dúvidas, estarei à disposição. Mais uma vez, agradeço a atenção e até a próxima aula. Curso Gabarito, sua escolha certa, professor Jorge Barroso.